Vamos para o capítulo 4 de Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Bom, a gente já aprendeu o que não é o Estado, o que é o Estado e como o Estado ele nasce, né? Como ele se preserva. E a partir de agora a gente vai para o capítulo 4, que é como o Estado transcende seus limites. Bom, o Estado já se preservou, ele já entrou na vida das pessoas através dos intelectuais e tudo mais, ele já está presente na nossa vida. Como ele expande seus limites, como cada vez ele fica maior, mais influente na nossa vida. Bom, o Estado, ele precisa, Rolf para trás, ele precisa de legitimidade para existir. Tá? Antigamente, o soberano, né, o rei, qual era a legitimidade dele? Era divina. Né? A igreja falava, ele era ungido por Deus, então maior legitimidade que isso não existe, né, meus amigos? Então, a partir disso, essa era a legitimidade dele. Depois, com os direitos naturais, né, de John Locke, com os direitos negativos, para quem manja um pouco mais de direito e direito constitucional, né, os direitos de primeira dimensão, veio a questão negativa dos direitos, o que o Estado não poderia fazer, como o Estado não poderia intervir na vida das pessoas, dando limitações ao soberano e, posteriormente, a todo o aparato estatal. Né, porque não é algo tão novo. O termo das constituições, e Rothbard faz no livro todo um questionamento, toda uma crítica em cima a partir das constituições. Né? E ele fala, cara, olha, o negócio é o seguinte, o Estado ele cria na Constituição, né, uma lei que diz qual é o limite dele. Só que quem é que cria essa lei? O próprio Estado. E a partir disso, uma lei vai dizer o que é constitucional, o que pode ser feito a partir, e o que é inconstitucional, ou seja, o que não pode ser feito, né? Até aonde o Estado pode ir e pode intervir. Só que quem interpreta se uma lei é constitucional ou inconstitucional? Aqui no Brasil é o STF. Nos Estados Unidos é a Suprema Corte. Só que esses dois entes, esses dois órgãos, eles são criados pelo próprio Estado. Né? E as leis que vão ir para serem julgadas pela Suprema Corte, pelo STF, são criadas por legisladores que também são do Estado. Então esse é o grande problema, essa é a grande crítica do Rothbard, porque basicamente assim, quem dá o limite ao moderado, né? E quem ensina o sábio. Um exemplo que o Black traz, né, que é um autor da época, onde ele diz que basicamente o Estado ele tem a arma e a lei. Então, ou ele vai decidir, bom, agora eu vou me expandir. O que a gente faz? A gente põe uma lei e nós mesmos julgamos aqui se vai ser aprovado ou não. Um exemplo também é a questão do New Deal, né, pós-Grande Depressão, lá nos Estados Unidos. Basicamente foi implantado o New Deal, que foi considerado mais de 2 vezes inconstitucional, porque ele simplesmente entrava muito na indústria, muito na economia e começava a sobressair sobre os direitos individuais de cada um. E ele foi a primeira vez, entraram contra esse programa governamental na Suprema Corte, a Suprema Corte vetou, entraram a segunda, ela vetou, na terceira vez ela disse, tá, deixa isso aí passar. E acabou passando. E é assim sempre que acontece com o Estado. Ele vai para a primeira vez para o STF, o STF veta. Vai a segunda vez, veta. Só que o Estado ele tem muito poder, então ele está sempre lá, ó, tentando se expandir. Chega uma hora que os caras, passou. E assim ele transcende. Né? A gente teve no impeachment, basicamente lá, o STF lendo a Constituição. Como é que vai ser o rito do impeachment? Né? Para nós julgarmos o impeachment. O cara leu toda a Constituição e disse, não, vai ser assim, então desse outro jeito. Então a gente tem uma Constituição onde limita os poderes do Estado, mas a lei ela é propriamente escrita pelo Estado. E aí o Rothbard traz também um autor que é Calhout, se eu não me engano, o nome é mais ou menos esse, onde ele dá uma ideia. Não, e se a gente fizesse assim? Se um órgão estadual pudesse vetar o que vem do órgão federal, né? Porque ele traz também outras analogias, né? Que é muito foda, porque o indivíduo ele é recrutado pelo órgão federal, sendo que na Constituição não fala nada sobre recrutamento. Né? Dizem para ele quanto de trigo ele pode plantar e depois vai vir advogados dizendo para ele assim, olha, do mesmo modo que tu não pode escolher com quem a tua filha vai casar, o Estado também não pode decidir quanto de trigo tu vai plantar. E a pessoa aceita isso. E também ele traz o exemplo de uma pessoa que, olha, está presa por dizer o que pensa e que só fica pensando na cabeça dele, simplesmente o Congresso não irá legislar não irá fazer leis que restringam o direito de liberdade de expressão. Né? No Brasil ninguém será preso por crime, né, de opinião.
E tu acaba vendo que não é bem assim que funciona, né? Então, para um caso específico, o STF ou a Suprema Corte, não, mas nesse caso específico é constitucional, né? Aí pode passar, nesse caso específico, mas apesar de dizer que é inconstitucional. Então, isso acontece muito, a gente vê no dia a dia. Essa parte, ela é bem atual. Por isso que o Hufbard é incrível, porque ele consegue transcender o tempo, né? Isso é bem atual e mais no Brasil a gente vive muito isso hoje em dia, né? E aí, qual é a ideia então do Caglioti, depois disso, né? O que ele fala? Ele fala assim, bom, então se essa legislação, essa determinação do órgão federal pudesse ser vetada pelos órgãos estaduais, né? Então, eu sou um governador de tal estado, eu digo, não. Eu interpreto a Constituição da maneira diferente do STF. Para mim, segue sendo inconstitucional. Então, no meu estado, isso não vai acontecer, não vai ter efeito. E o Hufbard, ele traz uma crítica. Ele diz assim, por que a gente... Não é uma crítica, mas ele diz assim, por que a gente não vai mais fundo nisso? Porque se o estado pode vetar ou não vetar, pode implementar ou não implementar no seu estado o que o órgão federal, né, decidiu, isso vai criar conchavo, porque vai, né, o deputado ou o governador do estado junto com o presidente, não, vamos aprovar aqui, deixa entrar no teu estado. E se nós limitarmos mais, passando para municípios, para cidades, também vai ter um conchavo, porque o prefeito vai fazer com o governador e o governador vai fazer esse conchavo com o presidente, e isso vai acabar vindo da mesma maneira que organizações e tudo mais. Por que a gente não dá, então, essa liberdade para o indivíduo decidir se, olha, eu interpreto dessa forma, eu acho que isso é inconstitucional ou isso é constitucional, eu vou implementar para mim, eu vou deixar isso se até a mim. Essa é, como você sabe, Hofbauer era um anarcocapitalista, um libertário, não acreditava na presença do Estado, então ele dizia que deveríamos então dar essa opinião para o indivíduo, porque se tu deixar para o prefeito vai fazer conchavo com os vereadores, com o governador, e o governador vai fazer com o presidente, e não vai adiantar nada, vai seguir tendo essa faca de dois gumes, né? A partir disso daí, Hufbauer termina dizendo que é por isso que o estado mínimo não dá certo, porque tu tem um estado mínimo, né? Então o estado ele é mínimo, ele só tem as armas e a lei, só isso, só as armas e a lei. Digamos que eu mate alguém e diga, não, beleza, eu matei alguém, então vamos aqui no meu tribunal me julgar. Eu sento, eu sou o juiz, eu tenho as armas, eu tenho a lei e eu me julgo. Quem concordar vai fazer o quê? Vai chorar. Então essa é a crítica final que Hufbauer traz. Então, só recapitulando, é assim que o Estado ele excede os seus limites, né? Ele transcende os seus limites, cada vez ele fica maior. Porque ele tem aparatos que garantem para ele se expandir cada vez mais, né? Então, como eu disse, o Estado tem a lei e ele tem quem julga a lei. E ele tem armas. Então ele diz assim, não, a partir de agora, vendo que poderá vir um outro Estado ou vendo que é melhor para a nação, eu vou taxar mais vocês ou eu vou proibir isso, proibir X. Né? Então ele vai botar isso em pauta, vai ser julgada, essa lei vai ser elaborada por ele mesmo, ou por órgãos, né, ou pessoas, organelas dentro do mecanismo dele, e depois vai chegar lá na Suprema Corte, no STF, e vai dizer, não, isso aí é constitucional, mesmo sendo inconstitucional. A gente tem um exemplo muito disso, que é a questão do, salvo engano, a segunda emenda dos Estados Unidos, que diz que não será privado o uso de armas pelos cidadãos. E tu vê, hoje, isso sendo completamente deixado de lado, e isso seria inconstitucional se tu proibisse um cidadão de poder portar e se defender através de armas. Mas a gente vê em estados dos Estados Unidos que não pode e é abolido e é proibido usar armas. Então, só para vocês terem uma noção, como quando é propício, quando é interessante, é constitucional ou não é. É mais ou menos isso, e é por isso que o Estado tende a cada vez a se transcender mais. Espero vocês no próximo capítulo, capítulo 5 do livro Anatomia do Estado, do Murray Hufbauer. Por hoje é isso. Valeu!